o presidente Getúlio, porque agora, gente, a gente vai falar de um caso que aconteceu lá na zona sul de Joinville e que traz um alerta à situação envolvendo esses cabos de fiação de companhias telefônicas que ficam soltos. Vejam só o que passou esse motociclista quando um ônibus arrasta um desses fios e, consequentemente, pega o condutor da motocicleta. A gente vai ao vivo com o Renato para trazer mais detalhes sobre essa ocorrência, porque olha só o estado que ficou o pescoço desse motociclista. E isso me lembra automaticamente, Renato, a questão de outros acidentes que a gente já relatou com a pipa, né? Com a linha de pipa, porque para isso existe um equipamento de prevenção para quem anda de motocicleta, assim como eu e muitos colegas que estão nos assistindo agora, que é aquela anteninha corta-pipa, né, que você deve colocar na sua moto justamente para evitar que esse fio possa causar um acidente mais grave. Agora, nessa ocorrência de Joinville, essa anteninha não ia servir de nada, porque foi uma fiação, eu não sei se de uma empresa de companhia telefônica, né, um fio mais grosso, tanto que arrasta o condutor da motocicleta, né, Renato? Uma ótima terça-feira, muito bom dia, a informação ao vivo é contigo. Exatamente isso, viu, Zanotto? Ótimo dia para você e a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Inclusive, Zanotto, existe uma campanha da Prefeitura de Joinville que realiza mutirões para a limpeza em postes de fiações elétricas. E esses mutirões ocorrem, às vezes, de 6 em 6 meses aqui na nossa cidade, ou quando tem uma grande demanda de fios que estão comprometendo esses postes e também a iluminação pública. Mesmo assim, é comum encontrar fios arrastando pelo chão e fios soltos em ruas e avenidas aqui da cidade de Joinville. E foi o caso desse motociclista. Ele estava voltando de férias, era o primeiro dia de trabalho dele, foi lá na rua João da Costa Júnior, no bairro João Costa, na zona sul de Joinville. Ele voltava para o trabalho quando passava por essa rua. O ônibus transitava exatamente nesse momento, acabou enroscando nesse fio que puxou o Tiago pelo pescoço. Ele até tentou se soltar, viu, Zanotto? Mas sem êxito. E aí acabou tendo cortes profundos no pescoço, na região atrás da cabeça, nas mãos e também nos braços. Ele foi levado para a UPA da Zona Sul, que fica aproximadamente 2 quilômetros do local desse acidente, recebeu atendimento médico, só que no final do dia ele continuou sofrendo muitas dores, tinha dificuldade para engolir, inclusive a própria saliva, e aí ele foi encaminhado para um hospital privado de Joinville. O que chama a atenção também, Zanotto, desse caso, foi o erro médico que acabou ocasionando uma situação bem complicada para o Tiago. Lá na UPA, eles fizeram apenas a limpeza do local dos ferimentos e mandaram o Tiago para casa. No final do dia, ele procurou atendimento em um hospital privado e descobriu que havia quebrado 2 ossos do pescoço e que, por causa disso, necessitaria ser internado imediatamente em uma unidade de terapia intensiva nesse hospital. Desde ontem, ele está internado na UTI, iria passar por uma cirurgia no dia de hoje, mas os médicos continuam avaliando a situação de saúde dele e falaram que, por enquanto, ele vai ser medicado para tentar desinflamar esse local dos ferimentos. A gente conversou, Zanotto, com a esposa do Tiago, que no dia de ontem atendeu a nossa equipe muito bem, falou da situação dele, registrou o boletim de ocorrência, disse que já identificou a empresa de telefonia responsável por essa fiação e ela atualizou o estado de saúde do esposo, que continua internado. Vamos acompanhar. Ontem a gente retornou no hospital, pois ele estava com dores no pescoço, dificuldade para deglutição. E no hospital eles fizeram limpeza, fizeram um curativo e também uma tomografia, que apareceu 2 ossinhos quebrados na região do pescoço, que é os ossinhos da hioide. Ontem eles informaram que precisaria de cirurgia, manteram ele lá à noite, levaram ele para a UTI e ficaram monitorando, né? E hoje eu acordei com a notícia que não vai precisar ser feita a cirurgia até o momento, pois podem dar anti-inflamatório e repouso para ele, né? Mas ele segue lá sendo monitorado. Hoje ele vai ganhar alta pro quarto, né? Porque ele estava na UTI. E até o momento é isso, né? Mas até o momento não vai precisar de cirurgia, mas mesmo assim ele vai ficar lá em monitoração.
Pois é, agora a boa notícia, viu, Zanotto, é que o Tiago ganhou de presente uma nova oportunidade para viver. Hoje o Tiago está completando 25 anos de idade. Ele não vai comemorar o aniversário ao lado da família, já que está internado, está na unidade de terapia intensiva, como a esposa disse, há uma previsão dele deixar a UTI somente na tarde de hoje, mas a esposa disse que está feliz pelo marido estar bem, apesar dos ferimentos, não vai comemorar o aniversário, mas teve de presente essa chance de viver. Afinal de contas, quase se tornou uma vítima de uma tragédia por causa de um problema que é recorrente aqui na cidade de Joinville. Por meio de nota, a Celesc informou que já tomou conhecimento do caso, identificou a fiação como sendo de responsabilidade de uma empresa de telefonia e também de TV por assinatura. A Celesc disse que realiza regularmente fiscalização para a remoção desses fios que estão soltos ou ainda em excesso em postes aqui da cidade de Joinville e se solidarizou com a família do Tiago. Retorno com você no estúdio, Zanotto. Muito bem, Renato, só esse detalhe que você passou que me chamou a atenção também dessa coincidência. Então, hoje, 20 de janeiro, é aniversário do motociclista e o acidente, então, foi ontem, um dia antes, é isso? Exatamente isso, Zanotto. O acidente ontem, por volta de 6 horas da manhã, hoje, aniversário do Tiago, ele está completando 25 anos. Olha só, né? Então, valeu, Renato, pelas informações desse caso, então, né? Um dia antes do aniversário, o motociclista ali, né, passa por uma situação como essa, não tem nem como comemorar ainda, né, nesse momento. Mas essa aqui compete às prefeituras, gente. As prefeituras têm que cobrar em cada município dessas empresas, dessas operadoras, porque isso que nós estamos vendo acontecer, esse acidente grave em Joinville, pode acontecer em qualquer cidade, onde não há nessa preocupação com essa limpeza urbana. Porque além de deixar o espaço poluído visualmente, ainda tem isso que é o mais grave, o risco de acidentes, né, com esses fios, com esses cabos soltos, que muitas vezes a gente vê quem recolhe isso é o usuário de droga. O popular craqueiro, né, que vai lá e pega e corta para vender o metal e conseguir o dinheiro para a pedra maldita. Então é o que as prefeituras têm que ficar mais em